44. Um fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médiuns para escrever numa língua que lhes é estranha, a tratar pela palavra ou pela escrita de assuntos fora do alcance de sua instrução. Não é raro ver os que escrevem corretamente sem terem aprendido a escrever, outros que fazem poesia sem nunca saberem fazer um verso em sua vida. Outros desenham, pintam, esculpem, compõem músicas, tocam um instrumento sem conhecerem o desenho, a pintura, a escultura ou a ciência musical. É muito frequente que um médium escrevente reproduza a escrita e a assinatura que os espíritos que se comunicam por ele tinham quando vivos, embora nunca os haja conhecido. Este fenômeno não é mais maravilhoso do que o de ver uma criança escrever quando se lhe conduz a mão. Pode-se assim fazê-la executar tudo o que se quer. Pode-se fazer qualquer um escrever numa língua qualquer, ditando-lhe as palavras letra a letra. Compreende-se que possa ser o mesmo na mediunidade, reportando-se a maneira pela qual os espíritos se comunicam com os médiuns, que não são para eles, em realidade, senão instrumentos passivos. Mas se o médium possui o mecanismo, se venceu as dificuldades práticas, se as expressões lhe são familiares, enfim, se tem em seu cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar, ele está na posição do homem que sabe ler e escrever corretamente. O trabalho é mais fácil e mais rápido. O espírito não tem senão que transmitir o pensamento que o seu intérprete reproduz pelos meios de que dispõe. A aptidão de um médium para coisas que lhe são estranhas frequentemente prende-se também aos conhecimentos que possui numa outra existência e dos quais seu espírito conservou a intuição. Se foi poeta ou músico, por exemplo, terá mais facilidade para assimilar o pensamento poético ou musical que se quer fazê-lo reproduzir. A língua que ignora hoje pode lhe ter sido familiar numa outra existência. Daí para ele uma aptidão maior para escrever mediunicamente nessa língua. Nota. A aptidão de certas pessoas para línguas que elas sabem, por assim dizer, sem tê-las aprendido, não tem outra causa do que uma lembrança intuitiva daquilo que souberam numa outra existência. O exemplo do poeta Méry, narrado na Revista Espírita de novembro de 1864, página 328, disso é uma prova. É evidente que se o Sr. Méry fora médium em sua juventude, teria escrito em latim tão facilmente quanto em francês e ter-se-ia apregoado o prodígio. Fim de nota. Obsessões e possessões. 45. Os maus espíritos pululam ao redor da terra, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos aos quais a humanidade está exposta neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos desta ação, como as doenças e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma prova ou uma expiação e aceita como tal. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Ela apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade auditiva e psicográfica, se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão de todos os outros. 46. Do mesmo modo que as doenças são resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que a torna presa de um mau espírito. A uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral é necessário se opor uma força moral. Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir da obsessão, é necessário fortificar a alma.
Daí para o obsidiado a necessidade de trabalhar no seu próprio melhoramento, o que, o mais frequentemente, basta para desembaraçá-lo do obsessor, sem o socorro de pessoas estranhas. Esse socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque então o paciente perde, às vezes, a sua vontade e o seu livre-arbítrio. A obsessão é, quase sempre, o fato de uma vingança exercida por um espírito e que, o mais frequentemente, tem a sua fonte nas relações que o obsidiado teve com ele numa precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado está como envolvido e impregnado com um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É deste fluido que é necessário desembaraçar-se. Ora, um mau fluido não pode ser repelido por um mau fluido. Por uma ação idêntica à de um médium curador, no caso de doença, é necessário expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor. Isto é a ação mecânica, mas que nem sempre basta. É necessário também, e sobretudo, agir sobre o ser inteligente com o qual é preciso ter o direito de falar com a autoridade. E esta autoridade não é dada senão pela superioridade moral. Quanto maior é esta, tanto maior é a autoridade. Ainda não é tudo. Para assegurar a libertação, é necessário levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desejos. É preciso fazer nascer nele o arrependimento e o desejo do bem com a ajuda de instruções habilmente dirigidas nas evocações particulares feitas com vista à sua educação moral. Então, pode-se ter a doce satisfação de livrar um encarnado e converter um espírito imperfeito. A tarefa se torna mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, traz o seu concurso de vontade e de prece. Assim não o é quando este, seduzido pelo espírito enganador, se ilude sobre as qualidades de seu dominador e se compraz no erro em que este último o mergulha. Porque, então, longe de secundar, ele repele toda a assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. O Livro dos Médiuns, capítulo 23. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor. 47. Na obsessão, o espírito age exteriormente com a ajuda de seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado. Este último se encontra, então, como numa rede e constrangido a agir contra a sua vontade. Na possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Faz eleição de domicílio em seu corpo, sem, contudo, que este o deixe definitivamente, o que não pode ocorrer senão na morte. A possessão é, pois, sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um espírito encarnado, tendo em vista que a união molecular de perispírito e do corpo não se opera senão no momento da concepção. Capítulo 11, número 18. O espírito, na posse momentânea do corpo, dele se serve como de seu próprio, fala por sua boca, vê pelos seus olhos, age com os seus braços como o faria quando vivo. Não é mais como na mediunidade falante, onde o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um espírito desencarnado. É este último, ele mesmo, quem fala e age, e se foi conhecido quando vivo, será reconhecido pela sua linguagem, pela sua voz, pelos seus gestos e até pela expressão de sua fisionomia. 48. A obsessão é sempre o fato de um espírito malfazejo. A possessão pode ser o fato de um bom espírito que quer falar.